Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar por aqui pelo Facebook, agora também abriu aqui no Instagram. Eu sou a Celina da IME Canadá, está comigo hoje a Juliana, que é a nossa gerente daqui de Vancouver, e ela que vai estar participando então do tour de palestra que vai estar acontecendo no mês de setembro no Brasil, certo? Daqui a pouco a gente vai colocar mais informações sobre a palestra e as datas, né? As cidades esse ano serão São Paulo, Rio de Janeiro, Natal e Fortaleza, onde vai contar com a 3RA, a IME Canadá e diversas instituições canadenses, né, instituições de ensino, e a IME vai estar voltando para casa, certo? A Juliana vai estar retornando para casa, e a 3RA e as instituições vão continuar, então, Campinas e Belo Horizonte, tá? O foco de hoje, a live de hoje, vai ser relacionado ao Express Entry, né? Que é um programa de residência permanente, certo? Certo. Semana passada, eu e a Débora, né, nós fizemos, então, a nossa live, era relacionado a vistos temporários, né? E chegamos a mencionar também que não necessariamente a pessoa tem que vir fazer uma faculdade aqui no Canadá para poder se qualificar à residência permanente, tá? Nós temos diversos clientes, na verdade, que estão no Brasil, ou na Austrália, ou em qualquer outro país, que eles têm um bom perfil hoje, se enquadram perfeitamente e têm a opção de virem já diretamente como residente permanente, sem a necessidade de fazer um investimento através do college, tá? É claro, o college pode te ajudar, certamente, mas em alguns casos, devido ao financeiro, né, devido ao interesse, nem sempre é interessante ao aplicante, tá? Vamos lá, Ju, por onde vamos começar? Bom, a gente podia começar a falar sobre as categorias, né, que fazem parte do Express Entry. O Express Entry, ele não é um programa de imigração em si, ele é uma plataforma, né, que abrange 3 diferentes categorias: Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class e Federal Skilled Trade. Completando o que a Celina falou sobre os nossos clientes que estão imigrando, estando no Brasil, esses clientes eles vão se qualificar na categoria Federal Skilled Worker. Eles não possuem experiência profissional aqui no Canadá, mas eles possuem experiência profissional fora do Canadá. Então, existem alguns requisitos para que você possa entrar no pool do Express Entry como Federal Skilled Worker. Um deles é que você tem que ter, no mínimo, um CLB 7 nas 4 habilidades da prova. Vou aproveitar e já responder uma pergunta que a gente recebeu. Perguntaram quais são as provas de inglês que você pode fazer para o Express Entry. Você pode optar entre fazer o IELTS ou o CELP, sempre o General. Tem que lembrar bem isso, tá? Para fins de imigração, sempre o IELTS General Training, tá? E para fins acadêmicos, então vai ser o Academic. Existe também a prova do CELP, que ele é dado aqui no Canadá e em algumas cidades dos Estados Unidos. Mas assim, o meu aconselhamento é: se você está fora do Canadá, certo? Você não tem nenhuma viagem marcada, não tem por que você estudar o formato do CELP, quando você sabe que vai haver uma restrição, na verdade, em relação aos lugares para você fazer a sua prova. Sim. Posso aproveitar e falar um pouquinho das provas? Sim. Eu fiz as duas, as pessoas perguntam bem interessante. O que você acha de uma, o que você acha de outra? Bom, o IELTS é uma prova escrita, né? E a grande diferença para mim do IELTS foi o speaking, né? Você vai ficar frente a frente com o seu examinador. Quem não se sente muito confortável, tem vergonha de fazer o speaking ou fica muito nervoso, isso pode ser um problema, né? Se você fica mais nervoso estando ali frente a frente ao seu examinador. E o writing no IELTS, como a prova é escrita, você não vai poder se valer do corretor ortográfico que vai te ajudar na prova do CELP. A prova do CELP é uma prova feita no computador. Eu fiz aqui no Canadá, fiz na Ashton College, é um dos lugares onde você pode fazer a sua prova do CELP. O que eu particularmente, eu preferi a prova do CELP, mas vi nela um ponto negativo. Você vai ficar numa sala com diversas pessoas e no momento em que as pessoas começarem a fazer o speaking, que é a última etapa da prova, você vai poder ouvir as outras pessoas falando. Então você tem que ser uma pessoa mais concentrada para poder fazer o CELP, porque senão você começa a se distrair com a conversa da outra pessoa e você perde, né, alguma coisa da prova. Eu reparei que muitas pessoas tiveram uma estratégia de fazer a prova rápido para começar a falar no speaking antes das outras. Okay. Isso pode ser uma estratégia também. Mas eu gostei mais da prova do CELP. Ambas as provas têm um preparatório no site e até você pode fazer simulação gratuita. Então é bem legal, se você tem a opção de escolher entre uma ou outra, que você faça o simulado, né? Para você ver qual prova você vai se identificar mais. Eu acho que hoje em dia, né,
A prova do CELP, na verdade, está crescendo bastante, né? A gente tem bastante cliente que está optando fazer o CELP, mas eu acho que em termos de material tem mais coisas do IELTS. Sim, com certeza. Tá? Então, quem está estudando sozinho, né? Eu acho que vai ser mais fácil você achar simulados e apostilas e coisas online em relação ao IELTS, tá? Sim. Então, é extremamente importante, né? Então, assim, uma outra coisa também, né? Não sei se vocês sabem, mas o Express Entry foi introduzido, na verdade, em 2015, né? E anteriormente eram programas separados e cada um com seus pré-requisitos. E em 2014, o Federal Skilled Worker tinha também uma lista de ocupações em demanda. Então, mandatoriamente, você tinha que ter a experiência de trabalho em uma das ocupações para você poder aplicar. Isso mudou depois do Express Entry. Nós não temos mais uma lista de ocupações em demanda. Então, para mim, não importa. Para mim, não. A imigração, né? Se você é médico, dentista, veterinário, pintor, carpinteiro, professor universitário, assistente administrativo ou cozinheiro, a sua mão de obra sendo skill, você pode aplicar ao Express Entry, portanto, que você cumpra com os outros pré-requisitos, tá? Um outro erro também que a gente percebe muito, a pessoa fala assim, eu entrei no site, fiz a minha simulação e eu pontuo X, tá? Mas na hora que eu fui criar meu perfil, eu não sei porque eu não me enquadro. Dizem que eu não sou elegível a criar meu perfil, porque existem o passo anterior à criação do seu perfil, né? Então isso é uma falha que a gente percebe. A pessoa não sabe que tem que primeiro se qualificar, né, previamente para poder então criar o seu perfil no Express Entry. É onde entram os 3 programas que a Juliana mencionou, que é o Federal Skilled Worker, o Canadian Experience Class e o Federal Skilled Trade. Você tem que se enquadrar em um deles primeiramente para poder então criar o seu perfil no Express Entry. Sim. Voltando, retomando os requisitos do Federal Skilled Worker, como a Celina falou, você vai ter que ter a sua experiência profissional. Sim. E você precisa ter, no mínimo, 1 ano de experiência profissional full-time. Para ser considerado full-time aqui no Canadá, você tem que trabalhar no mínimo 30 horas semanais. E essa experiência precisa ser no NOC 0A ou B. Uhum. As pessoas têm muita dúvida, como a Celina falou, essa pode ser qualquer área, né? Não tem uma lista específica, mas as pessoas também têm dúvida se essa experiência precisa estar relacionada à formação da pessoa. Não precisa, tá? Não precisa estar ligado. Você pode ser formado em Direito e experiência de trabalho de 1 ano como cozinheiro, tá? 1 ano full-time ou equivalente a full-time, que seriam 2 anos, no mínimo 20 horas por semana. É importante ser no mesmo NOC, ok? E ser por tempo consecutivo, ok? Então, assim, você pode ter mudado de emprego, porém sem breaks. Sim. Tá? Então, isso é uma parte bem importante e você tem que comprovar essa experiência de trabalho. Sim, né? E é importante também dizer que pelo menos 1 ano precisa ser no mesmo NOC. Sim. Né? As pessoas têm muita dúvida, eu não sei se meu trabalho se enquadra no NOC, não sei o que é NOC 0, NOC A, NOC B. Só para dar uma ideia geral, o NOC 0 geralmente são NOC gerenciais, né? O NOC A são aquelas profissões que existem uma formação específica para você exercer, e o NOC B é bastante abrangente. Eu costumo dar exemplo aqui de assistente administrativo, né? Muitos dos nossos clientes aqui no Canadá, eles trabalham como assistente administrativo. Outra profissão muito comum também é cozinheiro. Cozinheiro também é um NOC B. Então, assim, o leque é bastante abrangente. A gente faz essa análise durante o processo, a gente faz a análise da experiência profissional. Eu costumo dizer o seguinte também, né? Tudo que é 0 A ou B vai exigir que você tenha já certo nível de escolaridade ou certa experiência de trabalho para você exercer, tá? E tudo que é C ou D, geralmente ele envolve no treinamento. Então, a empresa vai fazer esse treinamento para que você possa vir a exercer essas funções. Geralmente, esses são no NOC C e D e esses não valem para o Express Entry. Um outro ponto Express Entry é para quem tem interesse em morar em qualquer província, exceto Quebec. Okay? Isso é bastante importante também, né? Outro ponto muito importante que a gente precisa tocar quando a gente fala em Federal Skilled Worker é a comprovação financeira, né? Os candidatos que se enquadram nesse programa, eles não completaram ainda 1 ano de experiência profissional no Canadá, ou eles não estão nem aqui no Canadá, eles estão, por exemplo, no Brasil, e não possuem LMIA. Né? Então, nesse caso, esses clientes vão precisar fazer a comprovação financeira. Como é feita essa comprovação financeira? Quando você recebe o convite para aplicar para o Express Entry, o famoso ITA, que todo mundo quer, você tem 60 dias para enviar a sua aplicação. Então, no momento em que você submete a sua aplicação para residência permanente, que é quando você vai enviar toda aquela documentação que vai comprovar as informações que você declarou no seu perfil, você precisa apresentar os últimos 6 extratos.
Então, dependendo do número de pessoas que fazem parte da aplicação, o número de familiares que você tem, isso você deve contar com o aplicante principal, Sim. Você vai precisar fazer uma comprovação financeira. A gente recomenda que o valor mínimo ele apareça nos últimos 6 extratos. E o extrato precisa estar em nome do aplicante principal. Diferente do que a gente vê acontecer para visto temporário, que você pode ter um sponsor, no Express Entry, a comprovação financeira precisa ser feita em nome do aplicante. Você não pode ter um sponsor. Você pode receber, sim, uma doação, né? E isso precisa ser explicado no processo. Comprovação financeira vão ter várias nuances, vários detalhes, muita coisa depende caso a caso, mas, assim, basicamente é isso. A gente dá preferência que o valor todo esteja em nome do aplicante principal e pode ser uma conta conjunta com o cônjuge. Exatamente. É até por segurança, porque uma vez você estando no pool do Express Entry, tá? Você abre um leque de possibilidades também a programa de província. E cada província pode variar um pouco. Então, quem te fala em relação à comprovação financeira, ele vai servir para todos os programas, na verdade, tá? Não somente Express Entry, mas também para as províncias, tá? Então, assim, pelo Canadian Experience, por exemplo, né? O que é mandatório, né, para você poder se enquadrar pelo Canadian Experience? Que você tenha completado 1 ano de experiência de trabalho no Canadá e que tenha que ceder no NOC 0 ou ao B. Uma parte importante é, quem está aqui como estudante durante o período das aulas, tá? Durante o off-campus, nada disso vai valer como Canadian Experience. Vai se valer para quem já está no PGWP, para quem tem um Open Work Permit, ou quem veio através de um acordo com o Working Holiday Visa, ou transferência, né, da mesma empresa. Então, né, existe alguns fatores importantes para determinar se a sua experiência pode ser contada ou não. E você tem que ter sido empregado do lugar. Isso é uma coisa bem importante também. Exigência do inglês também, para quem é NOC 0 ou A ou B, seria o CLB. Para quem é 0A é o CLB 7, né? Para quem é o B é CLB 5. Então a proficiência de inglês também é exigida para você se enquadrar no programa, ele é bastante baixo, tá? Sim. E aí tem o Federal Skill Trade, que ele é bem específico, é a área de trade, onde você prova que você tem experiência de trabalho anterior ao Canadá, com ofertas de trabalho no Canadá, a não ser que você tenha também as certificações para exercer aquelas profissões de trades aqui. É um outro programa que você pode vir a se encaixar, tá? Então, assim, a gente está passando rapidamente, só para dar tempo da gente, né, responder as perguntas e da gente também te dar um overview do que seria o Express Entry. Uma parte importante agora uma vez determinando por qual dos meios de entrada, você vai precisar agora, na verdade, criar o seu perfil, né? E o que é um perfil ideal hoje, Ju? Bom, o perfil ideal hoje, é difícil você dizer qual é o perfil ideal hoje, porque a gente tem muitas províncias utilizando a plataforma do Express Entry para selecionar candidatos. Então, assim, há um tempo atrás, a gente pensava que um perfil ideal no Express Entry era um candidato com 400 pontos no mínimo. Isso não é mais verdade. Hoje a gente tem candidato no pool com pontuação abaixo dos 400 pontos recebendo convite para aplicar para províncias. Né, diversas províncias, uma delas é o PNP de Ontário, que semana passada enviou convite. E assim, eles não anunciam, do nada, né, tem um grito na outra sala, o que aconteceu? Chegaram os convites, né? E a gente olha o perfil, peraí, tem acima de 400 pontos? Não. É da área de TI? Não necessariamente. O que está acontecendo? Entende? Então a gente começa a traçar o quê? Peraí, então a província de Ontário está mirando agora pessoas que estão na província trabalhando. Não especificamente um NOC. Então, né, a gente vai descobrindo também os programas ao longo do tempo. O que a gente diz é o seguinte, se você se qualifica para o Express Entry, vale a pena você criar o seu perfil, porque a gente nunca sabe o que vai abrir, nunca é anunciado com antecedência. Sim, então acho que hoje o ideal é você estar no pool do Express Entry se você tem a intenção de migrar para que você não perca nenhuma oportunidade. Exatamente, tá? Então, assim, dentro dos fatores, tá? Só lembrando, não importa seja pelo Federal Skill Worker, Canadian Experience Class ou Federal Skill Trade. O pool, tá, é o mesmo. Então, a pontuação que você vai receber depois, ele vai ser o mesmo, não importando por qual dos meios você conseguiu entrar no programa, tá? Então, assim, a idade, fatores, idade, nível de escolaridade, proficiência em inglês e ou francês para o principal aplicante, né? Experiência de trabalho fora do Canadá, dentro do Canadá. Para o acompanhante, então, pontua nível de escolaridade, experiência de trabalho dentro do Canadá e se tem proficiência no inglês ou francês, tá? Esses são os fatores que bastante importantes para a gente, além
dos bonus points, né, que existe, que daqui a pouco a gente vai entrar neles. Então, hoje, né, um bom candidato, digamos, por alto, seria alguém relativamente jovem, né, até os 30, 31, com um bom nível de escolaridade. Um bom nível de escolaridade significa ter pelo menos uma graduação de 3 anos, certo? De preferência, uma pós-graduação, especialização, de pelo menos 1 ano, 360 horas se for feito no Brasil, né? Um mestrado, melhor ainda. Quanto maior nível de escolaridade, melhor. Que mais? Ter altíssima proficiência em uma das línguas oficiais, ter pelo menos 3 anos de experiência de trabalho no NOC 0 ao B. Então, se a pessoa tem esse perfil, provavelmente a pontuação dessa pessoa já seria extremamente interessante. E existem alguns pontos que a gente pode fazer para melhorar, como, se eu estudar no Canadá, quantos pontos eu ganho? Você ganha mais adicional 15 a 30 pontos. Se você tem uma proficiência no francês, você pode ganhar mais 15 a 30 pontos. Uma oferta de trabalho, que a Ju mencionou, LMIA, não é apenas uma oferta, né? É uma valid job offer, onde a empresa passou por um processo, onde provou que não tem canadense ou residente permanente e não tem outra alternativa a não ser contratar um estrangeiro. Isso te vale de 50 a 200 pontos. Que mais? Meu irmão, 15 pontos. E PNP, 600. Sim, PNP, se você tem uma nomeação provincial, você tem garantido um convite para aplicar para residência permanente. E a gente teve uma mudança né, há um tempo atrás, e agora eles estão focando muito nas pessoas que têm proficiência em francês. Então, se você tem, no mínimo, CLB 7 em cada habilidade da prova de francês, que é o TEP, você também vai receber pontos adicionais. Você pode receber de 15 a 30 pontos adicionais. Exatamente. Muita gente fala assim, Irina, não tem interesse em ir para Quebec, então, para que o francês? Bem, são as 2 línguas oficiais do Canadá, né? Então, você ter proficiência no francês também, isso te ajuda certamente numa empregabilidade no futuro, né? Além de te ajudar a pontuar também melhor no Express Entry, tá? Então, assim, Express Entry é puramente pontuação, certo? Então, a gente faz, né, na análise, a gente coloca o perfil do cliente assumindo que ele tenha proficiência X ou Y, acompanhante também, e a gente cria, então, né, uma simulação da possível pontuação e aonde melhorar. Claro, tem vezes que a gente fala para o cliente, você já tem uma ótima pontuação, aplica para o Express Entry diretamente, ou peraí, para melhorar, você vai precisar melhorar o inglês, aí tem a opção de fazer aqui no Canadá, ou em outro lugar, ou do Brasil, né? Ou você vem fazer a faculdade aqui, então cada perfil, ele pode ser diferente do outro. Sim. Certo? Quais são os outros pontos que é importante levantar em relação ao Express Entry? Bom, a gente falou, né, dos convites voluntários para as pessoas que tinham pontuação abaixo dos 400 pontos. Só para as pessoas terem uma noção da pontuação, o último sorteio foi agora dia 8 de agosto, foi a menor pontuação desse ano, 440 pontos, né? Nós já tivemos uma outra de 440, tá? Então essa é uma segunda vez com 440. E foram emitidos 3.750 convites, o governo está emitindo muitos convites esse ano, mas a pontuação não baixou tanto se a gente comparar com o ano passado, né? O ano passado a gente teve um sorteio de 413 pontos, que é a menor pontuação do Express Entry. Foi no dia 31 de maio, que é o aniversário da minha sogra, isso que eu lembro. E a gente não tem como prever, muitas pessoas falam, você acha que a pontuação vai cair, vai subir? A gente não tem como prever, né? Mas o importante, se ela baixar, o importante é que você esteja no pool, né? Se você não tiver no pool com o seu perfil criado, você não vai ter a chance de receber o seu convite. E assim, a gente cria perfil todo dia. Entende? O nosso trabalho é esse, colocar cliente o quanto antes no pool do Express Entry. A gente sabe de fato que você tendo toda a documentação pronta, vale a pena você criar o seu perfil e você melhorar ele ao longo do tempo, porque os programas abrem de repente, então você não quer perder a oportunidade de estar no pool do Express Entry. A mesma coisa, quando a pontuação caiu para 413, foi uma surpresa. E foi, na verdade, um drop bem surpresa, num horário diferente. Então, assim, se você não estava preparado, não estava com a documentação e perdeu esse draw, ele não voltou mais esse ano. Não. Né? Então é uma pena, não voltou. Mas você tem que estar no pool para participar. Como já tivemos clientes com uma pontuação de 300 e pouquinho, né, que conseguiu, através de suporte de província, ganhou mais 600 pontos e recebeu também, né, o ITA e agora já é residente permanente. Então você tem que realmente focar nisso e trabalhar em cima, tá? Outra coisa importante uma vez com o perfil criado, você tem um ano para você voltar e editar a qualquer momento e leva 24 horas para atualizar, né? Então, você pode trabalhar no seu perfil ainda, né, uma vez com o perfil criado no pool, tá? Vamos lá, Ju, qual outra coisa que as pessoas costumam errar bastante no Express Entry que a gente vê no nosso dia a dia? Eu acho que eu vi uma pergunta, alguém perguntou sobre MEI, né? Microempreendedor individual.
É importante a gente frisar que se a sua experiência profissional ela foi adquirida fora do Canadá, você pode aplicar como autônomo, self-employed, né? Na verdade, é uma aplicação um pouquinho mais complexa, você vai ter que reunir uma quantidade substancial de documentos para você poder comprovar essa sua experiência, mas ela é possível, a gente tem muitos clientes aplicando dessa forma. Já no Canadá, se você está utilizando a sua experiência profissional no Canadá, é muito importante que você saiba que você não pode utilizar a sua experiência como self-employed. No Canadá, você precisa ser empregado. Então, você só pode fazer a comprovação da sua experiência através da carta do seu empregador e, obviamente, utilizando qualquer documento adicional que você queira utilizar ou que você precise utilizar. Uma pergunta também alguém perguntou, né? Se precisa ter vindo ao Canadá para poder se qualificar ao Express Entry. Não, tá? O Express Entry não pergunta se você já esteve no Canadá ou por quanto tempo você visitou, o que você fez. Não interessa para eles, na verdade, essa questão de estadia aqui. Então, qualquer pessoa que cumpra com os pré-requisitos, eles estão aptos a aplicar. Sim, a gente tem muito cliente nessa situação. A gente tem muito cliente no Brasil, que inclusive nunca viajou para o Canadá e está aplicando para residência permanente. Exatamente, vamos lá. É possível conseguir imigrar pelo Express Entry abrindo uma empresa no Canadá? O investimento é muito alto, o procedimento é burocrático? Uma pergunta da Sara. Vamos lá, o fato de você abrir uma empresa aqui não necessariamente te leva a um processo de residência permanente, tá? Então, isso é uma coisa que muitas pessoas que me procuram para fazer consultoria, eu quero abrir uma empresa, é certeza que eu vou receber minha residência permanente? Não necessariamente, depende do programa que você vai aplicar. Existem programas das províncias, aí cada província tem sua cota, depende do tipo de business que você vem abrir para ver se o business plan é interessante para eles ou não. E uma outra coisa uma boa parte das províncias, na verdade, eles vão emitir primeiramente um visto de trabalho temporário, que é para dar tempo de você chegar, né, de você realmente abrir empresa, fazer a contratação, fazer o investimento. Eles vão analisar, né, aí você vai remover as condições impostas para depois aplicar a residência permanente. Ultimamente eu fiz algumas consultas e no final das consultas a gente chegou à conclusão que fazer um investimento exigido pela província de no mínimo X não era vantajoso. Era melhor, então, um deles vir estudando, o outro vem trabalhando, né? Já tinham pessoas que conheciam aqui, poderiam fazer a sociedade, para depois até entrarem como empregado no processo de residência permanente através do Express Entry, Canadian Experience, né? Ou através da província. Então, não necessariamente abrindo uma empresa que vai fazer com que você receba a sua residência permanente, tá? A pergunta que o Bruno fez agora, qual o tempo de validade da carta para comprovação da experiência de trabalho? Bom, a carta da experiência profissional, ela tem que ter sido emitida depois da data que você saiu da empresa, né? Porque só assim a gente consegue comprovar todo o período. Essa carta, obviamente, ela não expira. Agora, se a experiência que você quer comprovar, ela foi declarada no perfil como a sua experiência atual, o ideal é que o seu empregador assine a carta depois da data que você recebeu o convite. Assim ele vai poder comprovar que até aquela data do recebimento do convite você estava trabalhando naquelas condições conforme foi declarado. Vou aproveitar para falar também das validades. Da equivalência, sim. Tá. O teste de inglês ou francês, ele tem validade de 2 anos e ele precisa estar válido na data em que você aplica para a residência permanente. Então, se o seu teste, você está no pool, seu teste está perto de expirar, você já pode considerar refazer essa prova. A equivalência acadêmica também tem data de validade. Ela tem uma data de validade maior, ela é válida por 5 anos. Outra dúvida que as pessoas têm, o que eu ia falar sobre a carta do empregador. Muitas pessoas falam assim, na empresa onde eu trabalhei, a empresa já fechou, eu não tenho certeza se eu consigo uma carta, se eles vão me dar uma carta, ou a minha carta não está boa, eu não tenho todas as informações. A gente sempre pode reunir documentos adicionais para fortalecer as informações da carta, né? Ou então a gente pode mesmo reunir uma série de documentos se você não tem a carta. O importante é que a gente comprove todos aqueles elementos que o oficial quer identificar, né, na carta do empregador. Mesmo que você não tenha carta, esteja usando outros documentos. Por exemplo, a data de início, a data final, as horas trabalhadas por semana, o recebimento do salário e, muito importante, as atividades que você desempenhava, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, demonstrar
quais eram as atividades que você desempenhava naquele cargo, porque assim o oficial vai identificar o seu nome. E não importa se foi feito isso através do estágio, tá, ou não, tá? Porque se o estágio foi remunerado e cumpre com, né, as questões que a Juliana acabou de levantar, ele vai estar pontuando, tá? E dentro do ex-presente, na verdade, o acompanhante, ele só consegue te agregar pontos com a experiência dentro do Canadá. A experiência fora do Canadá, infelizmente, do acompanhante, ele não te agrega em pontuação. E a gente não precisa demonstrar também, né, as cartas de recomendação do acompanhante. Sim, né? muito importante falar disso, né? Que quem é casado vai também trazer, o cônjuge vai trazer pontos para esse perfil. Ele vai trazer pontos através da proficiência em inglês ou francês, da formação e da experiência profissional aqui no Canadá, se ele tiver. É muito importante que se faça a equivalência ao diploma, tá? Para que você possa elevar sua pontuação, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas profissões que na hora que a gente faz a equivalência de diploma, não confundam equivalência com revalidação, ok? Revalidação, sim, ele vai ser mandatório caso você queira exercer sua profissão que é regulamentada aqui. Isso é uma outra história, tá? A imigração não vai exigir que você faça revalidação do seu diploma caso você não queira mais seguir com a sua carreira uma vez sendo residente permanente. Mas a equivalência é uma equivalência acadêmica, para dizer o X que você estudou no Brasil, quanto equivale para o sistema de ensino do Canadá, certo? E a gente vai fazer sempre do seu highest level of education, então, né, o seu maior nível de escolaridade. Então, a pessoa que tem, na verdade, uma graduação e uma pós-graduação vai fazer das duas. A pessoa que tem um mestrado vai fazer do mestrado, a pessoa que tem um doutorado vai fazer do doutorado e por aí vai, tá? Então, voltando ao assunto específico de algumas profissões que na equivalência, apesar de serem profissões regulamentadas aqui, pontuam super bem, na área de direito, né? Na área farmacêutico, médico, que mais? Nós temos dentistas, né? Essas profissões, na verdade, vocês pontuam na equivalência. Um professional degree tem a mesma pontuação de um master degree, mesmo vocês não terem completado. Então, muita gente fica com a impressão, eu sou formada em direito e a minha vida inteira eu fui advogada, eu não me qualifico a aplicar. Engano seu. Pelo contrário, você pontua muito bem em termos de nível de escolaridade. Né? Então, é uma surpresa que muitas pessoas acabam fazendo um plano e na hora da consulta eu sou advogada, a gente muda completamente, porque dependendo da sua idade, dependendo da sua proficiência, você pode ser uma excelente candidata ao Express Entry. Certo? Vamos lá. Pergunta do Renê, acho que a gente já falou, né? Qual documentação eu preciso para comprovar minha experiência de trabalho? Michelle, uma pergunta interessante, né? Não a ver com o Express Entry, mas... Olá, tem uma questão. É possível eu, que sou estudante e com visto de estudante, conseguir um work permit, no caso, trocar? Sim, você pode trocar, você pode aplicar para um work permit se o seu curso te der direito ao post-graduation work permit, você pode aplicar no final do seu curso. Outra hipótese também é quando casais, né? Um tem o study permit, aí o outro tem o open work permit. Aquele que tem o open work permit quer estudar. Então, ele aplica para um visto de estudo e o outro cônjuge pode aplicar para o visto de trabalho. Existem algumas hipóteses que você pode fazer isso. A não ser que você já esteja trabalhando, certo? Durante o seu período de estudo, no seu off-campus você tem direito às 20 horas, né? Ou full-time nas férias, e o empregador queira passar por um processo chamado LMIA, né? Onde ele vai ter que provar que não tem canadense ou residente permanente, não tem outra alternativa a não ser contratar um estrangeiro. O LMIA é um processo. Depois de passar pelo processo de LMIA, aí você vai aplicar, então, para trocar, né, ou de estudante para trabalho, tá? É uma possibilidade também, tá? Então, sim, eu diria que sim, é possível de ser feito. Dentro do Canadá, quanto tempo de experiência é o mínimo, né? Seriam 12 meses de experiência de trabalho. Agora, dentro do Canadá, a experiência é diferente da experiência no Brasil para se qualificar pelo Federal Skilled Worker. Não precisam ser 12 meses consecutivos, não precisam ser 12 meses no mesmo NOC. Então, você pode ter feito 3 meses no NOC, ter tirado férias, ter retornado para fazer mais 9 meses em outro NOC, não importa. Portanto, você some 12 meses. Né? Isso é bastante... Essa é uma boa pergunta. Tem uma pergunta da Tarsila. Se o doutorado for remunerado, vale para comprovação?
Vale para comprovação financeira. O doutorado no Brasil, como aqui no Canadá também. A gente tem clientes que estão aplicando fazendo doutorado. Portanto, que a bolsa não seja, né? A bolsa tem que ser paga aqui no Canadá, Exatamente. Não pode ser paga no país de origem. Exatamente. No Brasil não importa. Se você receber uma bolsa para fazer o doutorado, para fazer pesquisas, não importa. Mas se a pessoa está no Canadá com bolsa, tá? A bolsa precisa ser uma bolsa canadense, não pode ser uma bolsa do Brasil. Senão, isso não pode ser considerado Canadian Experience, tá? Pergunta da Ana. Depois de criar o perfil, quantas vezes eu posso alterar? Quantas vezes você quiser, mais de uma vez por dia. Você pode estar sempre editando o seu perfil, e você inclusive deve fazer isso, manter o seu perfil sempre atualizado. Ele vai ter uma validade de 1 ano. A partir da data que você criar, ele fica ativo por 1 ano, depois disso ele expira e você pode criar o seu segundo perfil logo em seguida, não precisa guardar. Perfeito. Outra pergunta que fazem bastante. E se eu receber um perfil e eu declinar? Isso suja a minha ficha com a imigração? De forma nenhuma. Inclusive, A gente faz direto isso, tá? Tem vezes que a gente declina porque o cliente não está preparado ou, na verdade, não completou 1 ano de experiência de trabalho por segurança, a gente não quer receber o visto naquele momento, espera uma próxima semana, 2, 3 semanas até realmente completar os 12 meses, e a gente declina. Sim, o Express Entry ele tem umas falhas, né, no sistema e às vezes ele computa uma pontuação que não reflete a real situação do cliente. Então, a gente tem que ter esse cuidado antes de aplicar, certificar de que aquela pontuação que você recebeu, ela realmente reflete as suas informações, né, os dados que você imputou. Então, quando isso acontece, a recomendação é justamente que você decline, que você recuse o seu convite. Isso não fica registrado, isso não causa nenhum tipo de problema para uma aplicação para residência permanente futura. Perfeito. O Flávio, acho que ele queria confirmação em relação ao CLB, tá? Então, para entrar no Federal Skilled Worker, o mínimo é o CLB 7, que é 6 por habilidade, tá? E o mínimo do Canadian Experience, para quem tá no NOC ou 0 ou A, tá? Tem que ser o CLB 7. Para quem se qualificou pelo NOC B, é CLB 5. É o mínimo que você precisa para você poder se enquadrar. Uma outra coisa importante também, que eu acho que a gente não chegou a mencionar, pelo Federal Skilled Worker, nós temos que chegar a uma pontuação no mínimo de 67 pontos, ok? Se a gente não chegar no mínimo de 67, você não consegue criar o seu perfil no Express Entry. Então, esse é um outro ponto de fatores bastante importante, tá? Vamos lá, pergunta da Marissa. Celina, college privado ainda está dando direito a Open Work Permit para o cônjuge? Vemos ano passado, meu marido fez um college privado e eu ganhei Open Work Permit. Agora pensamos em inverter. Você acha melhor pedir extensão de visto de estudo ou trabalho ou trocar agora eu estudar e ele tentar Open Work Permit? Marissa, assim, as informações que você colocou, na verdade, infelizmente eu não consigo ver direito qual o perfil de vocês, questão de idade, empregabilidade, inglês, uma série de outras coisas, tá? Então eu vou, na verdade, na sua primeira pergunta em relação ao college privado, tá? Tanto eu quanto a Débora, a gente frisou bastante sobre essa questão na nossa última live, mas só para repetir aqui. O college privado, se você for receber um degree no final do programa, você tem direito ao Open Work Permit, o marido tem direito ao PGWP sem problema nenhum. A questão é, se é um diploma, um certificado no college privado, a resposta seria não, tá? Mas já aconteceu bastante no passado, os oficiais fora do Canadá, eles liberarem o Open Work Permit para o acompanhante. Mas agora que eles mudaram, né, a maneira que eles colocam no manual, tem sido bastante complicado conseguir esse Open Work Permit, tá? E se você já fez esse programa, você já não recebeu o PGWP, eu não sei se eu repetiria o mesmo programa. Eu acho que eu partiria para alguma coisa onde você tenha mais certezas para o seu futuro. Certo? Tá. Vamos lá. Uma pergunta da Fernanda. Como funciona a nossa assessoria? Para o Express Entry? Para o Express Entry, provavelmente. Bom, a nossa assessoria para o Express Entry, ela começa desde a equivalência acadêmica, né? Essa assessoria está incluída nos nossos honorários, a gente orienta o cliente a como fazer essa validação, passo a passo, quais são os diplomas que devem ser validados. Uma vez que a gente tenha todos os documentos iniciais para que a gente possa criar o perfil, e basicamente os documentos são o resultado do teste de inglês e a equivalência acadêmica. Isso pode variar um pouco caso a caso, mas são poucos documentos que a gente precisa realmente para colocar o perfil no pool.
Uma vez que a gente tenha todos esses documentos, o nosso objetivo é sempre colocar o nosso cliente no pool o mais rápido possível, porque como a gente já falou antes, o Express Entry é um lugar de oportunidades, então é muito importante que você esteja lá o mais rápido possível, assim que você tiver todos os documentos. Faz parte da nossa assessoria também orientar o cliente, se ele não tem uma pontuação competitiva no momento da criação, quais são os caminhos que ele tem, quais são as opções que ele tem para poder aumentar essa pontuação. Isso pode envolver refazer uma prova de inglês, fazer um outro curso, uma pós-graduação, seja no Brasil, seja no Canadá. Isso vai variar muito, são inúmeras as possibilidades, inúmeros os perfis possíveis que você pode migrar através do Express Entry. Depois que você recebe o convite para aplicar para residência permanente, ou antes mesmo que isso aconteça, a gente já começa a preparar alguns documentos que são utilizados nesse processo. Um documento super importante é a carta do seu empregador para comprovar a sua experiência profissional, seja aqui no Canadá ou no Brasil. A gente fornece as instruções em como preparar esse documento. A gente sempre avalia esse documento antes de enviar para a imigração. Se precisar utilizar um documento adicional, fazer alguma modificação, a gente vai orientar nesse sentido também. Então, o acompanhamento da Canadá é até realmente o final do processo, a última etapa do processo, quando a imigração solicita o seu passaporte para emitir o seu visto de imigrante. Então, a última etapa, você vai receber uma carta da imigração pedindo seu passaporte. Você vai ter 30 dias. Se você estiver aqui no Canadá, você vai emitir seu passaporte você vai enviar o seu passaporte para a ORO. Se você estiver fora do Canadá, você vai enviar para o VAC. E a imigração vai emitir o seu visto de imigrante. As pessoas têm muita dúvida. Quando que eu realmente viro o residente permanente? Bom, você vai se tornar residente permanente no momento do seu landing. O seu visto de imigrante é um visto de entrada única que vem geralmente com uma validade de 4 meses. A validade dele acompanha a validade do exame médico. E o exame médico tem validade de 1 ano. Então, até que o processo chegue ao fim, geralmente você tem mais 4 meses de validade do seu exame médico. Vai ser mais ou menos a validade do seu visto de imigrante. Nesse momento, se você estiver aqui dentro do Canadá já, você vai precisar ir até a fronteira dos Estados Unidos para fazer o que a gente chama de flagpole. Então, nesse momento que você sai do Canadá, passa pela imigração americana e retorna, quando você entra no Canadá de novo, você se torna residente permanente. A gente diz que é nesse momento que a mágica acontece. Ou se você está fora do Canadá, você vai viajar e o seu landing vai ser feito no aeroporto. Então, no momento que você chegar, você se torna residente permanente. Quando você entra aqui no Canadá, você já vai ter um documento que a gente chama de COPR, que já vai te possibilitar tirar o seu SIN number. Você já vai poder abrir conta em banco, você vai poder se inscrever no plano de saúde da sua província e você vai aguardar a emissão do seu PR Card. O PR Card ele não vai te dar status de residente permanente, ele é apenas mais um documento e hoje ele está demorando em torno de 60 dias para ser emitido a partir da data do seu landing. Então, assim, a outra opção também é você ir até um escritório de imigração, né, e fazer o seu landing também. É uma outra possibilidade, mas eu acho que as pessoas ficam com tanta pressa, ninguém quer esperar. Geralmente, o passaporte bate aqui no escritório, o cliente pega e já está a caminho, né, da fronteira para que resolva, né, o quanto antes. Afinal, demorou bastante para sair. Certo? Tá. A gente vai ficando por aqui, né? Nós vamos ter um próximo live na segunda-feira, dia 20. Vai acontecer às 17 horas daqui de Vancouver, então serão às 21 horas, seria isso? 21 horas do Brasil, tá? E a gente vai voltar, vai falar um pouquinho mais, então, especificamente dos programas das províncias. Então, só lembrando, São Paulo, né? Os eventos que vão acontecer em setembro, tá? Com a Juliana, que vai representando a Imi Canadá, nós vamos ser muito bem representadas por ela, né? Vamos ter também o Francisco da 3RA, junto com a equipe deles e juntamente também com as instituições de ensino aqui do Canadá. São Paulo, setembro, dia 1º e 2º, né? Rio de Janeiro, dia 4 e 5, Natal, dia 10, Fortaleza, dia 15. 3RA segue, então, para Campinas, 18 e 19 e BH, 20 e 21. Maiores informações vão estar no site também, a equipe vai estar colocando para vocês o endereço do site. Entrem, façam perguntas, será um prazer continuar então no próximo live respondendo perguntas sobre os PNPs, certo? Ok, a gente vai ficando por aqui, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
que não são. Acho que a gente precisa pegar aqui, né?